58. Viver em outro mundo. Capítulo 531. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Ivan ainda não tinha recebido a informação sobre a família Ixa. Afinal, acabou de acontecer. Se as pessoas morressem, seria impossível para ele saber. Depois que Zhao Ai retornou para a cidade-casa, ele foi diretamente para a mansão do Lorde da cidade. Ivan não esperava que Zhao Ai voltasse tão rápido. Mas ele sabia que Zhao Ai tinha muitos segredos, então ele apenas ignorou e o convidou para a sala de estar. Depois que eles se sentaram, Zhao Ai disse a Ivan tudo no que diz respeito aos acontecimentos no território Ixa. Ivan estava assustado. Ele sabia que mesmo se a família Ixa não possuísse o título de Grão-Duque, seu poder não era muito pior se comparado ao ducado Purcell. Mas agora, sua família era quase equivalente a ser eliminada. A Igreja Radiante era verdadeiramente cruel. Depois de transmitir o evento, Zhao Ai não pediu para Ivan espalhar a informação de imediato. Ele olhou para a expressão de Ivan primeiro. Ele sabia que Ivan não podia simplesmente deixar suas propriedades aqui. Se ele disser tudo diretamente para Ivan, mesmo se ele não entendesse as escolhas, Zhao Ai temia que ele seguisse os passos da família Ixa. Zhao Ai não desistiu de atrair a família Purcell para a família Buda. A família Buda precisava seriamente de talentos agora. Com a família ficando cada vez maior, os talentos necessários também seriam cada vez maiores. As pessoas da família Marquei agora estavam ajudando a gerenciar a Ilha Dourada. Além de seus negócios anteriores, muitos deles não estavam livres para ajudar a família Buda. A própria família Buda tinha um número pequeno de pessoas. Mas mesmo se a família Ixa fosse adicionada a seus números, não esqueça sobre os 100.000 escravos homens-fera que ainda estavam vindo, bem como os 100.000 escravos que ele comprou na cidade Carson. Com mais de 200.000 escravos, quantas pessoas a família precisaria para gerenciá-los? Os escravos do que se tornaram cidadãos e agora podem escrever não são adequados para o trabalho. Eles ainda precisavam de habilidades gerenciais. Se a família Purcell se juntasse, então seu número de talentos com certeza aumentaria. No entanto, a situação da família Purcell era muito mais complexa do que a família Ixa. A Igreja Radiante já tinha penetrado na família Purcell. Portanto, mesmo se Zhao Ai quiser aceitá-los, ele ainda precisava ser cuidadoso em fazer isso. Ivan tinha dito a Zhao Ai sobre a existência de fanáticos da Igreja Radiante dentro da família. Entretanto, ele não disse a Zhao Ai como ele planeja lidar com eles. Ele nem expressou sua intenção. Talvez Ivan quisesse um caminho de volta se ele não pudesse suportar a pressão. Ele pode procurar a Igreja Radiante por ajuda. Então ele decidiu manter aquelas pessoas como seguro. Zhao Ai disse a Ivan sobre a situação da família Ixa porque ele queria que Ivan visse o que a família Purcell pode se tornar. Era para que Ivan não sonhasse em ir para a Igreja Radiante no futuro. Depois que Ivan ouviu, sua expressão mudou. Ele não achou que a Igreja Radiante seria tão cruel. Se a Igreja Radiante lidasse com ele da mesma maneira, o que aconteceria com a família Purcell? Zhao Ai permaneceu em silêncio. Ele apenas calmamente sentou ali enquanto olhava para Ivan. Ele queria saber o que Ivan faria. Agora que as peças foram estabelecidas na frente de Ivan, Zhao Ai queria saber qual a família Purcell escolheria, a Igreja Radiante ou a família Buda. Ivan ficou em silêncio por bastante tempo. Ele estava decidindo uma escolha difícil. Ele sabia que se ele escolher a família Buda, então a família Purcell perderia tudo o que eles tinham no Ducado de Purcell. Depois disso, a família Purcell se tornaria o vassalo da família Buda. Esse não era o melhor resultado. Mas se ele ficar do lado da Igreja Radiante, então ele temia que a Igreja Radiante pudesse trair no seu acordo. Neste momento, ele perderia literalmente tudo. Mais importante, esse assunto não era algo que ele pudesse decidir sozinho. Embora o Ducado Purcell tivesse sofrido mudanças e ele agora tivesse acumulado muita influência, ele ainda precisava pedir a opinião da Assembleia de Anciãos com relação à sua posição contra a Igreja Radiante. De verdade, Zhao Ai agora estava desapontado com a família Purcell. A maneira deles lidarem dos assuntos era ambos super cautelosa e indecisa. Mesmo se Zhao Ai tivesse lhes dito sobre o que aconteceu à família Ixa,
Eles ainda estavam hesitando. Evan claramente expressou seu apoio a Zhao desde o início. Mas mesmo se a família Purcell apoiasse Zhao, eles ainda deixaram para trás uma margem de manobra para si mesmos. Eles queriam apoiar dois lados, o que era completamente impossível. Zhao suspirou internamente, então com um tom sério, ele disse, tio, eu estarei deixando esse assunto para você pensar sobre. Eu não estarei perturbando você. Eu devo ficar aqui por alguns dias. Se você tiver qualquer assunto para me dizer, você pode apenas ir para o local original de Laura. Enquanto você for lá, eu vou ir encontrar você. Evan não esperava que Zhao partisse, ele queria que Zhao ficasse aqui. Ele não sabia o que dizer agora e não conseguia abrir sua boca. No final, ele só pôde suspirar e então escoltar Zhao até a saída. Ele também sabia que para Zhao ser capaz de trazer a família Buda nessa altura em apenas um ano, ele certamente teve alguns encontros fortuitos. Ele não era algo a ser subestimado. Zhao certamente sabia sobre o que estava acontecendo em sua mente, portanto Zhao quis partir. Com relação a esta situação, Ivan sentiu-se impotente. No seu coração, ele queria ajudar Zhao, mas como um patriarca, ele precisava se comprometer com o mundo. Um assunto que decide o destino da família não era algo que ele possa simplesmente decidir por conta própria. Depois que Zhao embarcou na sua carruagem e deixou a mansão do Lorde da cidade, ele encontrou um lugar e então entrou no espaço. Ele não foi para a fortaleza da Montanha de Ferro, ele apenas ficou no espaço e olhou para as respostas de ambos da família Ixa e da família Purcell. Era garantido que a família Ixa estaria do lado de Zhao. Pelos eventos de hoje, eles tinham perdido todos os seus especialistas do nono nível. E com sua inimizade com a Igreja Radiante, era impossível para eles retornarem ao continente. Se eles retornarem, então a Igreja Radiante nem mesmo precisaria se mover. Outros nobres invejosos do Império Aksu certamente estariam interessados em suas propriedades e suas vidas. Portanto, as escolhas que a família Ixa precisava decidir era simples. Era se ficava nas Terras Negras ou se ia para a Ilha Dourada. Zhao sabia que a família Ixa queria se reunir para decidir esse assunto. Ele queria dar uma olhada sobre o que a família Ixa decidiu. Por outro lado, Zhao quase pôde corretamente adivinhar qual seria a decisão da família Purcell. A Assembleia de Anciãos ainda detinha grande influência, sua autoridade era muito grande. Havia mesmo vezes onde Evan não podia fazer nada sobre isso. E seria impossível para esses anciãos descartarem todas as propriedades que a família Purcell tinha acumulado apenas para ficar do lado da família Buda. No entanto, Zhao ainda esperava que eles viessem com uma resposta satisfatória. Então ele queria prestar atenção à sua decisão. Naturalmente, ele não poderia deixar aquelas pessoas tomar conta de espalhar o assunto da família Ixa para o continente mais. Portanto, ele imediatamente escreveu uma carta e enviou para Kun. Kun então entregaria a carta para Randolph e depois entregaria para o imperador Rosen. Com seus esforços combinados, somente levaria pouco tempo antes desse assunto ser espalhado ao redor do continente. Enquanto Zhao estava pensando sobre isso, a família Ixa tinha realmente se reunido e discutido o que fazer. Green foi muito bom para com a família Ixa. Ele entregou uma região da fortaleza para seu próprio uso. O lugar ainda não estava ocupado, então a família Ixa podia usar por enquanto. Robert agora estava acompanhado com alguns membros de núcleo da sua família. Além de Robert, haviam outras 10 pessoas presentes. Fernand não era qualificado para participar nessa reunião. Robert olhou nos olhos daqueles presentes e disse, nossa família Ixa verdadeiramente experienciou um desastre. Nós estamos quase ao ponto de ser extinguidos. Foi uma felicidade que o pequeno Ai foi capaz de nos salvar, permitindo a nossa sobrevivência futura. Mas para o pequeno Ai nos salvar, ele expôs o maior segredo da família Buda. Deixar a família Buda seria impossível. As outras pessoas presentes não estavam surpresas, elas não eram idiotas. Mesmo se Zhao não tivesse lhes dito sobre o espaço, eles ainda poderiam adivinhar o que era. Portanto, as palavras de Robert não os assustaram, eram completamente esperadas. Quando Robert viu suas expressões, ele não pôde deixar de assentir. Essas pessoas não o desapontaram. Então ele continuou, o pequeno Ai agora nos deu duas escolhas. A primeira é ficar aqui, nas Terras Negras. A segunda é ir para a Ilha Dourada. Eu quero ouvir a opinião de todo mundo.
O pessoal presente olhou entre si e então um deles disse: Patriarca, a nossa família não pode dividir nossos membros entre as Terras Negras e a Ilha Dourada. Robert pensou por um momento e disse: deveria ser possível. Mas pelo que eu posso ver, nossa família Ixa precisa focar em uma direção. Nós só podemos ver qual situação é melhor para nós. Então o ancião que falou antes disse: qual é a diferença entre os dois locais? Agora que nós sabemos sobre o segredo da família Buda, Zhao Ai não teria nenhum método para nos silenciar? Nesse caso, eu acho que nós precisamos considerar isso antes de decidir. Robert assentiu e disse: naturalmente existem. Todo mundo sabe sobre as Terras Negras. Uma vez que nós entramos nas Terras Negras, então sair seria difícil. Portanto, ele pode nos deixar viver livremente aqui. Ninguém estaria nos monitorando. Além disso, uma vez que Zhao trouxer seus escravos aqui, nós podemos ajudá-lo a gerenciá-los. Se nós formos para a Ilha Dourada, um morto-vivo nos acompanharia com o objetivo de garantir que o segredo da família Buda não seja exposto. As pessoas na sala franziram a testa e se sentiram envergonhados. Esse assunto era realmente difícil de decidir. Então o ancião pensou por um tempo antes de se virar para Robert e dizer: Patriarca, sua opinião? Então as pessoas também mudaram sua atenção para Robert. Eles queriam ouvir seus pensamentos. Robert não foi educado e disse diretamente: eu quero que a nossa família foque nas Terras Negras. As Terras Negras pode ser inferior ao continente, mas todo mundo aqui certamente sabe o que aconteceria se elas fossem cultivadas. Com tanta terra, a família Buda pode gerenciá-la sozinha. O tamanho das Terras Negras é o bastante para ser uma nação. Se nós ajudarmos a família Buda a estabelecer sua nação, o que vocês todos acham que ocorrerá com a nossa família Ixa uma vez que as Terras Negras forem reveladas ao continente? Assim que os anciãos ouviram Robert, seus olhos ficaram brilhantes. Eles eram pessoas espertas, e imediatamente entenderam o que Robert queria dizer. Esse resultado era muito melhor do que ser protegido. Se a família Buda estabelecer a sua própria nação no futuro enquanto a família Ixa fosse seu subordinado, o status que eles teriam certamente não seria pequeno. Ser um grão-duque pode nem mesmo ser difícil de alcançar. Depois de ver as expressões desse pessoal, Robert continuou: nossa situação seria diferente se nós formos para a Ilha Dourada. Se nós formos para lá, nossas ações seriam monitoradas. Mesmo se Zhao Ai não lidar conosco, nós ainda estaríamos perdendo a nossa liberdade. Mesmo se a Ilha Dourada fosse um grande local também, a nossa família não teria nenhum especialista do 9º nível, por isso nós ainda precisaríamos depender da família Buda. No final, mesmo se nós ficarmos ricos, nós só podemos ser uma família mercante. Portanto, eu quero que a nossa família Ixa se estabeleça nas Terras Negras. Os anciãos assentiram. Eles foram convencidos por Robert. Então Robert disse: nossa família Ixa não é a mesma que a família Ixa original. Se nós quisermos revelar nossa face novamente, nós não podemos deixar a família Buda. Já que nós estaríamos dependendo da família Buda de qualquer maneira, porque nós não podemos pegar seu poder e prestígio também. Porque nós apenas decidiríamos sermos ricos. O ancião que falou antes assentiu e disse: assim como o patriarca disse, eu também acredito que essa seja uma oportunidade para nossa família Ixa. Mesmo se a nossa família estivesse indo muito bem no Império Aksu, nós ainda não colocamos nossas mãos no título de grão-duque. Nós não podemos estabelecer o nosso próprio ducado. Na minha opinião, nosso tempo com o Império Aksu chegou a um beco sem saída. Mas agora que nós temos a oportunidade de avançar, nós devemos agarrá-la. Se a família Buda estabelecer sua própria nação no futuro, nossa família Ixa com certeza teria uma alta posição. Portanto, eu concordo completamente com a opinião do patriarca. Nós devemos ficar com a família Buda e ajudá-los completamente no desenvolvimento das Terras Negras. Os outros anciãos da família Ixa sentiram também. Isso fez Robert relaxar. Desde que a família Ixa decidiu o seu futuro, eles agora apoiariam completamente a família Buda. Viver em outro mundo. Capítulo 532. Zhao Ai olhou com calma para a tela. Ele não estava surpreso com a decisão da família Ixa. Ele apenas não esperava que a família Ixa se dedicasse completamente à família Buda. Eles tinham se tornado completamente os vassalos da família Buda. Mais importante, Robert e os outros mencionaram a fundação de uma nação. Para ser honesto,
Zhao Ai não se viu estabelecendo sua própria nação. Ele apenas queria que as terras negras fossem um local de liberdade, um local muito diferente do mundo exterior. Mas fundar uma nação? Essa ideia se encaixou com Zhao Ai. Ele sempre se viu como uma pessoa pequena, com uma personalidade nerd. Ele algumas vezes tinha um sentimento de inferioridade e baixa autoconfiança. Mesmo se ele tivesse seu status atual, ele ainda era muito cuidadoso, o que era uma de suas deficiências. Com sua força atual, mesmo se ele revelasse a situação das Terras Negras, qual poder ousaria enfrentá-lo? Enquanto ele revelar as Terras Negras, mais pessoas no continente confiariam nele. Isso imediatamente resolveria o problema de mão de obra da família Buda. No entanto, Zhao Ai ainda preferiu ser cauteloso. Ele queria se revelar pouco a pouco. É bom ser cauteloso e algumas vezes tímido. Existem vezes que coragem demais pode causar a queda de uma pessoa. As palavras da família Ixa fizeram Zhao Ai se sentir sobrecarregado. Ele não sabia qual direção a família Buda pisaria no futuro. Ele só queria desenvolver as terras negras por agora. Ele nem mesmo pensou sobre fundar sua própria nação. Zhao Ai também sabia que haviam muitas coisas que o obrigaram a ser o que ele é hoje. Se não houvesse nenhum fator externo, ele poderia ter passado seus dias confortavelmente no espaço, junto com suas esposas e família. Laura e as outras se sentaram do lado de Zhao Ai, então elas também ouviram as palavras de Robert e dos outros. Elas não pensavam que Zhao Ai realmente faria sua própria nação, elas conheciam muito bem a disposição de Zhao Ai. Zhao Ai não era uma pessoa excessivamente ambiciosa. Tudo o que ele fez só foi feito com o objetivo de melhorar as condições de vida na família Buda. E diferente das pessoas que estavam obcecadas em competir pela supremacia do mundo, Zhao Ai era apenas um homem que queria viver confortavelmente. Esse ponto já foi deixado claro para elas há muito tempo atrás. Vendo que Zhao Ai não tinha falado por algum tempo, Laura não pôde deixar de falar com ele. Irmão Ai, o que você pensa sobre isso? Zhao Ai virou sua cabeça para Laura e sorriu amargamente. Eu estava pensando sobre as palavras de Robert e dos outros. Eu não esperava que eles quisessem que eu estabeleça a minha própria nação. Laura sorriu. De fato, as palavras da família X estão certas. As terras negras são muito grandes e relativamente fechadas. É inteiramente possível para nós estabelecermos a nossa própria nação aqui. Nós conversamos sobre isso antes. Você se lembra? Zhao Ai sorriu fracamente. Laura, você sabe quão sem ambição eu sou. O que eu disse antes era apenas uma analogia. Eu realmente não pretendia fazer minha própria nação. Laura sorriu. Eu sei, mas irmão Ai, você deve saber que a família Ixa só está disposta de todo o coração a ficar do nosso lado porque eles acreditam no potencial da família Buda. Em suas mentes, a família Buda certamente estabeleceria uma nação no futuro, e se tornaria a nação mais formidável do continente. Por causa disso, eles decidiram se juntar a nós. Irmão Ai, existiria muito mais pessoas que se jogariam sobre nós no futuro. Mas se nós não conquistarmos os objetivos que eles imaginam, eles ficariam desapontados conosco. Zhao Ai franziu a testa. Para ser honesto, ele não gostava dessa ideia. No entanto, o que Laura disse estava certo. Muitas pessoas queriam seguir a família Buda porque eles acreditavam no potencial da família. Se ele não expressar nenhuma ambição, ele estaria decepcionando aquelas pessoas. Ninguém quis permanecer obscuro, especialmente a família Ixa, que uma vez foi uma grande família do continente. Eles não queriam se esconder para sempre. Eles ajudarão a família Buda com um propósito, e isso era ganhar um alto título quando a família Buda ficar mais forte. Naquela hora, sua manifestação seria muito espetacular. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai não pôde deixar de suspirar. Ele assentiu e disse, certo, nós devemos pensar sobre esse assunto. No futuro, a família Buda teria cada vez mais membros. Chegaria ao ponto onde um sistema de família não seria capaz de funcionar. A única maneira adiante é estabelecer nossa própria nação. Laura assentiu, mas a nação que nós iremos construir seria diferente das outras. Seria uma que tem nossos ideais e coração colocados nele. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, certo, nós devemos construir uma que seria nossa. Mas esse assunto teria que esperar, ainda não é a hora certa. Além disso, estabelecer uma nação precisa de grandes investimentos. As terras negras ainda é muito vazia, nós ainda temos muitas coisas para fazer.
Laura assentiu. Fazer uma nação não é fácil. Um problema que nós temos é o fato de que a montanha de ferro não produz ferro mais. Nós precisamos pensar em soluções para essa coisa. Zhao Ai assentiu. Nós precisamos resolver isso. Mas nós não precisamos ficar ansiosos sobre isso agora. Eu acho que a família Ixa também nos ajudaria com essa preparação. Laura assentiu. Então ela virou sua cabeça para olhar para Megan e Lexi e disse: Megan, Lexi, o que vocês acham? Megan e Lexi se entreolharam. Para ser honesto, as duas estavam muito assustadas agora. Elas não pensavam que Zhao Ai estaria discutindo esse assunto. Estabelecer uma nação era um assunto enorme. No entanto, elas ainda sentiram excitação. Elas nunca pensaram em estabelecer uma nação antes. Essa ideia era muito louca e muito excitante. Megan então disse: Isso é bom, ótimo. Nós devemos fazer a nossa própria nação. Essa ideia é realmente boa. Lizzie tinha o mesmo sentimento. Ela não podia esconder a excitação no seu rosto enquanto ela sentia. Vendo suas expressões, Zhao Ai não podia deixar de suspirar no interior. Elas não sabiam quão difícil era fazer uma nação. Zhao Ai lentamente balançou sua cabeça. Ele sabia que esse assunto estava em um futuro distante demais. As terras negras carecem severamente de pessoas. Fazer uma nação aqui seria impossível. Zhao Ai mudou a cena para a família Purcell. Então Zhao Ai ficou surpreso porque a família Purcell não se encontrou dentro da sua sala de conferência, mas sim na sua sala de estar. Os anciãos não eram as únicas pessoas ali, mesmo Huin estava participando, bem como a outra geração jovem da família. A cena foi assim por um tempo. A sala estava um caos total. Os anciãos estavam conversando enquanto Evan tinha uma expressão feia. Parece que a decisão que eles decidiram não era algo que Zhao Ai gostaria. Zhao Ai franziu suas sobrancelhas. Então ele virou sua cabeça para Kair e disse: Kair, o que eles acabaram de discutir? Kair respondeu: Evan propôs que a família Purcell deve deixar o ducado de Purcell para trás e ir com a família Buda. Ele disse que seria o melhor para a família se eles fossem se restabelecer na Ilha Dourada. No entanto, os anciãos não concordaram. O que eles queriam era se reconciliar com a Igreja Radiante. Zhao Ai franziu a testa. Kair continuou: Os anciãos declararam que a família Purcell chegou nesse ponto porque eles nos ajudaram, os fazendo ter um desentendimento com a Igreja Radiante. Se eles não nos ajudassem no passado, a Igreja Radiante não os teria alvejado, e a família Purcell não teria nenhum problema. Neste momento, uma voz subitamente foi ouvida. Era a voz de uma mulher. Quando Zhao Ai e os outros viraram sua atenção de volta para o monitor, eles viram que era Huin. Huin se levantou e disse alto: Todos vocês calem a boca. Você ouviu o que vocês acabaram de dizer? Se reconciliar com a Igreja Radiante? Como vocês fariam isso? Vocês não sabem como a Igreja Radiante faz as coisas. Se nós confiarmos na Igreja Radiante, o resultado final seria eles anexando a nossa família Purcell. Isso é o que vocês querem ver. Vocês realmente são da família Purcell? Depois que Huin falou, um ancião bufou friamente e disse: Huin, eu não acho que este seja o local para você falar. Como você pode garantir que a Igreja Radiante anexaria nossa família Purcell e ir para a Ilha Dourada? Se nós formos para lá, nós estaríamos dependendo da família Buda para sobreviver. Isso é bom? O que? Você também quer se casar com Zhao Ai? Pare de sonhar. Ele agora é o genro do imperador Rosen. Ele não gostaria de alguém como você. As palavras do ancião deixaram Huin pálida. Ela estava nervosa agora. Se Zhao Ai não cuidasse da Igreja Radiante, nós já teríamos sido eliminados por Boriken. Mas agora, você quer confiar no inimigo. Você realmente não tem nenhuma coragem. Você não é digno de ser uma pessoa da família Purcell. Outro ancião falou: Huin, fale de maneira clara. E quem você chama de inimigo? E como você acha que nós conseguimos esse inimigo? É por causa de Zhao Ai. Se não fosse por causa de Zhao Ai, então nós não teríamos ofendido a Igreja Radiante. Então nossa família Purcell não teria chegado ao ponto em que nós estamos hoje. Huin bufou friamente e disse: Se não fosse por Zhao Ai, nossa família Purcell sobreviveria à escassez de comida anterior. Você lembra como os preços da comida foram supostamente inflados? Quem você acha que está por trás de tudo isso? Boriken, ele sempre quis eliminar a nossa família Purcell faz muito tempo. Se não fosse por Zhao Ai e pela Laura,
Então a nossa família por seu acharia difícil sobreviver daquela vez. Seus tolos, sempre vivendo em suas fantasias. Você realmente espera que a Igreja Radiante nos ajude? Eles apenas querem uma desculpa para se infiltrar na nossa família e ganhar o controle. Mesmo um tolo pode ver isso. Mas agora vocês realmente querem que isso aconteça. Isso está me deixando triste pela família. Zhao encarou a fumegante Huin. Ele não esperava que Huin tomasse seu lado. Mas o que ela disse era verdade. Parece que ele tinha subestimado Huin. Ela na verdade não é apenas um vaso frágil. Viver em outro mundo. Capítulo 533. Laura estava similarmente surpresa. Então ela disse, eu não pensei que a Huin teria esse lado dela. Quando eu a vi antes, ela parecia com uma pequena senhora frágil. Zhao Ai não disse nada e apenas encarou quietamente a tela. Depois do discurso de Huin, os anciãos imediatamente foram refutados. Em qualquer caso, os anciãos só queriam uma coisa, e isso era se reconciliar com a Igreja Radiante e não depender da família Buda. Vendo essa situação, Zhao Ai não pôde deixar de suspirar. Parece que não haverá bons resultados. Parece que a família Purcell finalmente chegou ao fim. Assim como Zhao Ai imaginava, Evan não foi capaz de mudar a decisão final da Assembleia de Anciãos. Quando os anciãos e os outros saíram, Huin permaneceu e olhou para o seu pai exausto. Pai, você deve saber que ficar do lado da Igreja Radiante significaria o fim da nossa família Purcell. A Igreja Radiante tem feito bem. Eles mesmo têm o Império Aksu em suas mãos. Entretanto, isso também aumentaria a vigilância das outras nações. Neste momento, ir para o lado da Igreja Radiante não seria uma boa ideia. Ivan suspirou e disse, eu também sei disso, no entanto, é inútil. Se a Assembleia dos Anciãos está determinada, mesmo o Ancião Santo da Espada da Origem não seria capaz de fazer nada sobre isso. Certo, não precisa falar sobre isso, eu vou ir falar com o Ancião Santo da Espada da Origem sobre isso. Eu vou fazê-lo seguir você e a geração jovem para ir para a Ilha Dourada. Você deve estabelecer o seu ramo da família por seu lar. Não importa o que aconteça no ducado, pelo menos a nossa família por seu pode sobreviver. Huin encarou. Ela olhou para Ivan e disse, pai, isso não é mal. Nós ainda somos jovens. Mesmo se o ancião santo da espada da origem estiver conosco, seria muito difícil para nossa família se recuperar novamente. Ivan balançou sua cabeça. Isso é a única coisa que nós podemos fazer. Não precisa mais falar sobre isso. Você pode sair. Huin não conseguia suportar olhar para Ivan, então ela se virou e saiu. Ivan sentou sozinho na sala por bastante tempo. Então ele suspirou, se levantou, e saiu. Enquanto olhava para a tela, Zhao Ai sabia que Ivan certamente abordaria o santo da espada da origem. A família Purcell tinha chegado num ponto entre a vida e a morte. Vendo pelas reações dos anciãos, parece que eles já tinham sido comprados pela Igreja Radiante. A razão do porquê a Igreja Radiante não foi capaz de se infiltrar completamente na família Purcell era por causa do Santo da Espada da Origem. O prestígio do Santo da Espada da Origem era vastamente renomado no continente. Mesmo se a Igreja Radiante enviar 4 ou 5 nonos níveis, eles ainda não estariam confiantes em parar o Santo da Espada da Origem de escapar. A Igreja Radiante já tinha perdido muitos especialistas de nono nível. Se eles fossem perder mais no Ducado de Purcell, então seria impossível para eles se moverem mais livremente. Portanto, eles escolheram comprar os anciãos da família Purcell. Zhao Ai virou sua cabeça para Laura e as outras e então disse, parece que só pode ser desse jeito. Cair, preste atenção ao estado da família Purcell. Depois que eles estiverem prontos, me diga e eu vou ir pegá-los. Vamos ir ver o tio Robert. Laura e as outras assentiram. Então elas voltaram para a fortaleza da Montanha de Ferro com Zhao Ai. O céu já estava escuro, mas a fortaleza da Montanha de Ferro ainda permanecia brilhante. Era porque Cair emitia uma leve luz para iluminar a construção. Portanto, mesmo se já estivesse escuro, as pessoas ainda podem ser vistas caminhando ao redor do castelo. Zhao Ai e os outros foram diretamente para a parte da fortaleza onde a família X estava ficando. Desde que esse lugar era um castelo velho, não existiam muitos pátios dentro. Zhao Ai apenas podia dividir uma área para a família viver. Zhao Ai e os outros logo chegaram na parte do castelo. Quando eles foram vistos por uma pessoa da família Ixa, eles foram imediatamente levados para a sala de Robert.
Enquanto estava dentro de sua sala, Robert recebeu a notificação de que Zhao Ai estava esperando lá fora. Os dois conversaram brevemente antes de entrar na sala de estar. Depois de se sentarem, Zhao Ai olhou para Robert e disse: Tio Robert, você se familiarizou em viver aqui? Você precisa de qualquer outra coisa? Você pode simplesmente enviar seus pedidos para o vovô Green. Robert sorriu e disse: Eu já estou familiarizado com o local. Esse lugar é bom, de fato, é muito bom. Se eu dissesse às outras pessoas sobre o estado da fortaleza da Montanha de Ferro, eu acho que ninguém acreditaria em mim. Zhao Ai sorriu e disse: Isso é bom. Eu posso ficar ocupado nos próximos dias. Eu já preparei para liberar a morte de sua família para o continente inteiro, deixando as pessoas saberem sobre a crueldade da Igreja Radiante. Tio Robert, você tem qualquer discordância com isso? Robert balançou sua cabeça e disse: Por que eu deveria discordar? Vá deixar as pessoas no continente saberem quão terrível é a Igreja Radiante. Zhao Ai assentiu e disse: Tenho certeza, eu não faria a Igreja Radiante ter dias melhores. Você deve descansar aqui na Fortaleza da Montanha de Ferro e se familiarizar com o que está acontecendo aqui. Se você quiser ir para a Ilha Dourada, então nós precisamos esperar até a situação lá fora se acalmar um pouco. Depois disso, eu vou fazer alguém enviar você para a ilha. Robert balançou sua cabeça e disse: Pequeno Ai, não precisa. A família já chegou em um acordo. A partir de hoje, a família Ixa será um vassalo da família Buda. Nós estamos dispostos a ajudar a família no gerenciamento das terras negras. Zhao Ai agiu de maneira surpresa enquanto ele se levantava e dizia: Isso é fantástico. Obrigado, tio Robert. Muito obrigado. Mas eu ainda espero ter algumas pessoas da sua família indo para a Ilha Dourada e fazer negócios para sua família. Ou eles também podem nos ajudar no gerenciamento da ilha. Você concorda? Robert olhou para Zhao Ai e sorriu fracamente. Você não precisa me perguntar sobre isso. Nós devemos enviar alguns de nossos membros para fazer negócios, bem como ajudar você no gerenciamento da ilha. De qualquer forma, a Ilha Dourada depois de tudo é um grande ganso que coloca ovos de ouro. Zhao Ai riu e disse: Certo, então esse assunto está decidido. Mas você ainda precisa descansar aqui por alguns dias. Eu já preparei para você ficar, você não precisa se preocupar com nada. Certo, já que você estará ficando na Fortaleza da Montanha de Ferro, você precisa se familiarizar com o local. Eu vou dizer ao vovô Green amanhã e fazê-lo levar você para uma caminhada ao redor da fortaleza para que você possa aprender o máximo possível sobre o lugar. Robert assentiu: Certo, então eu estarei incomodando o caseiro Green. Zhao Ai sorriu e disse: Isso não é um problema. Tio Robert, eu estarei partindo primeiro. Eu tenho algo para discutir com o vovô Green. Robert assentiu e então escoltou Zhao Ai para a saída. Depois que Zhao Ai saiu, ele imediatamente retornou para o espaço e foi para a Ilha Dourada. Ele deve ir ver com e perguntar sobre a carta que foi entregue para ele. A Ilha Dourada agora era muito próspera. Muitos mercantes estavam entrando e saindo do porto. Com a quantidade de chegadas vindas para a ilha, eles foram até mesmo obrigados a fazer um novo porto. A taxa de imposto na Ilha Dourada era muito baixa, e piratas também estavam vindo aqui para trocar, que em troca atraiu mercantes. Essa situação mostrava que a estratégia inicial de Zhao Ai estava correta. Esse porto livre de fato se tornou muito popular. Kun estava revisando alguns documentos neste momento. Embora ele tivesse a ajuda da família Marquet, ele ainda estava muito ocupado com a quantidade de coisas que precisavam serem feitas na ilha. Era evidente que eles ainda faltavam com mão de obra. Zhao Ai não era educado. Ele abriu diretamente a porta e entrou. Quando Kun viu Zhao Ai entrando, ele imediatamente abaixou sua caneta e riu. Pequeno Ai, você retornou. Você realmente fez esse velho homem sorrir. Por que você veio? Você quer que eu descanse? Zhao Ai riu e disse: Qualquer um pode trabalhar tão duro quanto você. Com o tanto que você trabalha, ninguém acreditaria em você se você disser que você é velho. Laura tem muitas coisas para fazer também, nem mesmo mencione eu. Kun bufou e disse: Não ouse me enganar. O que você realmente fez? Esqueça, não me diga. Mas você não pode esquecer sobre meu estado aqui. Existem uma séria escassez de mão de obra aqui. Nós precisamos resolver assim que possível. Zhao Ai assentiu e disse: Não se preocupe.
Algumas pessoas chegarão logo. Eu acho que você já sabe sobre a família Ixa. Alguns deles vão vir para a ilha em breve. Você será capaz de relaxar então. Kun soltou um suspiro de alívio. Isso é bom. Eu tenho estado muito exausto esses dias. Você pode não saber, mas a Ilha Dourada agora tem mais de 5.000 lojas. Já é bastante exaustivo lidar com essas lojas. Mas ainda tem as novas estradas que precisam serem construídas, e tem o novo porto também. Tudo isso realmente me deixa cansado. Zhao Ai sorriu. Ele não teve nada a dizer sobre esse assunto. Ele só pôde continuar. Vovô Kun, você enviou a carta para a família Calci. Esse assunto precisa ser passado para o continente o mais rápido possível. Kun assentiu e disse, eu já entreguei para a família Calci. Não precisa se preocupar sobre isso. A Igreja Radiante se destruiu completamente desta vez. Essa informação foi bastante para fazer todos os grandes nobres e realeza os odiarem. Não levaria muito tempo antes deles colapsarem. Zhao Ai bufou friamente e disse, não necessariamente. Mesmo se tudo isso acontecer, a Igreja Radiante ainda tem o Império Aksu em seu controle. No final, eles ainda podem pregar dentro do Império. Isso não seria necessariamente ruim para eles. Mesmo se os nobres e plebeus do Império Aksu se opor no futuro, a Igreja já deve ter adquirido fanáticos o bastante para não se importar sobre o que aconteça. Kun assentiu e disse, eu realmente não esperava que o Império Aksu ficaria sob o controle da Igreja Radiante. A Igreja realmente tem métodos muito bons. Pelo que eu pude ver com a família Marquet, se nós não tivéssemos os exterminado, eles eventualmente cairiam nas mãos da Igreja Radiante. Zhao Ai suspirou e disse, a Igreja Radiante usa a religião como uma ferramenta para controlar as pessoas pouco a pouco. As pessoas pensariam que seria inofensivo de primeira, mas quando eles finalmente notassem, já teria sido muito tarde. Kun assentiu e disse, Quitão Ducado de Purcell, como está a situação lá? Os homens fera já chegaram. Quando eles vão atacar? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, parece que os anciãos da família Purcell já foram comprados. Eles resistiram completamente à ideia de pedir à família Buda por ajuda. Quanto aos homens fera, eu realmente não tenho nenhuma informação. Mas eu acho que não levaria muito tempo. Afinal de contas, a pradaria já está sem comida. Kun assentiu e então ele disse, certo. Existe alguma maneira de puxar algumas pessoas da família Purcell? Viver em outro mundo. Capítulo 534 Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, isso seria muito difícil. Agora que o Império Aksu está sob o controle da Igreja Radiante, eu suspeito que eles já têm pessoas dentro da família Purcell. Se nós fossemos pegar alguns deles, então seria muito provável que nós peguemos algumas pessoas da Igreja Radiante também. Kun franziu a testa e disse, o que faremos? A Ilha Dourada e as Terras Negras precisam severamente de pessoas. Se nós perdermos essa oportunidade, onde nós conseguiremos pessoas? Zhao Ai sorriu fracamente e disse, Vovô Kun, não esqueça que a guerra está se aproximando. Além da quantidade de mortos, o número de escravos aumentaria também. Seus preços ficariam baratos porque eles não são treinados. Adicionalmente, eu também posso transformar os mortos em mortos-vivos e fazê-los comandar as pessoas nas terras negras. Isso deve resolver um pouco o nosso problema com mão de obra. Kun suspirou e disse, parece que só podemos fazer desse jeito. Você encomendou 100.000 escravos antes, mas já que a situação ficou tensa, eu acho que eles não serão capazes de enviar os escravos adquiridos mais cedo. Zhao Ai assentiu, você não precisa se preocupar demais sobre isso. Depois de esperar a guerra terminar, o irmão Alice estaria entregando escravos para mim. Além disso, eu também posso trocar mais alguns escravos com as tribos de homens fera. Com aqueles escravos, eu acho que as terras negras não teriam nenhum problema com números. Kun assentiu, eu espero que aconteça. Certo, pequeno Ai, alguns dias atrás, um mercante de escravos se aproximou de mim. Ele quer fazer uma loja na ilha. O que você acha? Kun sabia que Zhao Ai não tinha nenhuma impressão favorável para com mercantes de escravo. Portanto, ele queria perguntar para Zhao Ai se ele concorda. Zhao Ai pensou por um momento antes de dizer, eu concordo. Em qualquer caso, mesmo se eles não tiverem uma loja aqui, nós ainda precisamos comprar alguns escravos. Se eles tiverem lojas aqui, então isso faria as nossas vidas muito mais fácil. Kun assentiu,
Certo, eu vou enviar a aprovação. O que você está planejando fazer depois? Você vai voltar para casa ou você visitará o Ducado de Purcell? Zhao Ai respondeu, não tem muitos assuntos para cuidar em casa. Eu não preciso comandar pessoalmente também. Por outro lado, eu preciso prestar muita atenção no Ducado de Purcell. A família preparou para fazer o Santo da Espada da Origem escoltar sua geração jovem para vir para a Ilha Dourada. Eu ainda preciso recebê-los enquanto ao mesmo tempo vejo como a família Purcell se desenvolve e entender o próximo movimento da Igreja Radiante. A Igreja é o nosso maior inimigo, nós temos que prestar muita atenção. Kun assentiu, ele também pensava que o que Zhao Ai disse estava correto. Mas ele ainda franziu a testa e disse, eu acho que monitorá-los do espaço é o suficiente, não preciso ir lá pessoalmente. Quando a guerra entre os humanos e os homens-feras chegar, não participe. Se você fizer isso, trocar com os homens-feras seria mais difícil no futuro. Zhao Ai assentiu, eu não só evitarei de ajudar os humanos, eu até mesmo ajudaria os homens-fera ao invés disso. Desde que o Império Aksu se tornou da Igreja Radiante, eles certamente não deixariam seu território ser devastado pelos homens-fera. Já que foi definido que a Igreja se moveria, eu não quero que os homens-fera sofram muito. Os homens-fera guardam rancor com muita seriedade, se eles perderem demais, então eu temo que eles guerreariam todo o ano. E eu não posso deixar a Igreja Radiante ter isso. Kun franziu as sobrancelhas, então ele suspirou. Ele não disse nada. Para ser honesto, já que ele era um nativo do continente Ark, ele estava em desacordo com o método de Zhao Ai. Ajudar outra raça a lidar com a sua era algo que ele não aprovava. No entanto, ele tinha reconhecido que a Igreja Radiante era o maior inimigo da família Buda enquanto Zhao Ai era um amigo muito próximo dos Homens-Fera. Considerando o futuro da família Buda, não era à toa que Zhao Ai ajudasse os Homens-Fera. Zhao Ai também sabia sobre os pensamentos de Kun. No entanto, aos olhos de Zhao Ai, os Homens-Fera eram mais amáveis do que os humanos. Essa não era a Terra. Zhao Ai não precisava se preocupar com diferenças éticas aqui. Na mente de Zhao Ai, sua raça de verdade eram os chineses da Terra. Para ele, os humanos do continente Ark eram apenas outra raça inteligente. Portanto, apoiar os Homens-Fera ao invés dos humanos não lhe daria nem mesmo um pouco de pressão. Zhao Ai queria continuar o tópico. Ele olhou para Kun e disse, Vovô Kun, depois que a família Calci e o Império Rosen passaram a informação sobre a família Ixa, você também deve usar a família Marquet para espalhá-la. O continente deve saber sobre isso no período mais curto. Kun assentiu, fique tranquilo, eu já tenho esse assunto preparado. Certo, pequeno Ai, você deve ir encontrar o pessoal da família Shelley. A família Shelley está no maior negócio de hotelaria do continente. Mesmo com a supressão da Igreja Radiante, seu negócio ainda foi capaz de prosperar. Então não deve ser um problema para eles passarem essa informação. Isso certamente seria conquistar dois resultados com meio esforço. Zhao Ai pensou por um momento antes de assentir. Tudo bem, eu vou ir para o hotel. Agora havia um hotel Shelley na Ilha Dourada, e atualmente era a maior estrutura já construída. A arquitetura também era digno de nota. E naturalmente, seu negócio estava indo muito bem. Mais importante, Zhao Ai descobriu que o gerente deste hotel era Marriott, o gerente do Hotel Shelley da cidade Água Celestial. Quando a Ilha Dourada abriu para negócios, ele imediatamente chegou e se tornou gerente do hotel. O negócio de Zhao Ai com o Hotel Shelley estava acontecendo todo esse tempo. Os peixes de fogo, os vegetais e o kumis se tornou o ponto de venda do hotel. Portanto, já era garantido que o hotel ajudasse Zhao Ai. Embora a Igreja Radiante estivesse suprimindo o hotel, isso não afetou muito seu negócio. Pelos anos de negócio no continente, a família fez vários negócios com grandes famílias e famílias reais. Eles usavam dinheiro e benefícios para tecer sua larga teia, portanto, eles não temiam o ataque da Igreja Radiante. A razão do porquê Leon Eart foi capaz de prevalecer enquanto lidava com a família Shelley era porque ele estava no Império Rosen e era apoiado pela família Imperial Rosen. Caso contrário, Leon Eart já teria sido lidado há muito tempo atrás. A família Shelley era extremamente boa em fazer negócios. Apenas considerando a proeza no negócio, eles eram muito mais fortes se comparado à família Marquet. A única razão do porquê a família Marquet era capaz de subir mais rápido era porque eles usavam métodos sombrios. Eles casariam com algumas famílias mercantes, estabelecendo laços com eles,
e então todos os seus sucessores eram mortos. Isso essencialmente faria todos os assentos da família pertencer à família Marquet. Pode ser dito que, comparado à família Shelley, a família Marquet estava usando métodos desprezíveis para obter riqueza. Mas em termos de talento, eles estavam muito atrás se comparados à família Shelley. Era por causa dessas razões que Zhao Ai foi capaz de extinguir a família Marquet de uma só vez. Esse método não pode ser usado contra a família Shelley. Depois de muitos anos se espalhando, ninguém sabia o número exato de membros da família Shelley. Que tal os especialistas da família? Ninguém sabe. Além disso, haviam muitas pessoas que foram ajudadas pela família Shelley. Se as pessoas realmente fossem lidar com a família Shelley, a família pode apenas convidar incontáveis especialistas para lidar com o inimigo. Tudo isso era por causa de uma regra feita pela família Shelley. Não importa quem fosse, uma vez que eles entram no hotel, o hotel garantiria completamente a segurança dessa pessoa. Uma vez que a pessoa partir do hotel, o hotel não será responsável mais. Essa regra pode não parecer nada, mas se alguém ofendesse uma pessoa e então fosse perseguido, ele sempre pode entrar no hotel Shelley e garantir que o hotel o protegeria. Uma vez que essa pessoa conseguir fugir, eles definitivamente seriam gratos para com a família Shelley. Se a pessoa fosse um homem comum, então não pode ser uma grande coisa. No entanto, e se essa pessoa fosse um especialista? E se ele ficar forte mais tarde? Então ele definitivamente reembolsaria o hotel. Dessa maneira, o hotel Shelley tinha acumulado um grande número de pessoas que viriam ajudá-los. Além disso, mesmo se essas pessoas quisessem reembolsar, o hotel poderia nem mesmo concordar. Eles também podem usar seu poder para ajudar a pessoa a melhorar. Dessa maneira, mesmo se a família Shelley tivesse força limitada, ninguém podia realmente avaliar quão grande seu apoio era. Mas a razão real do porquê a família Shelley foi capaz de sobreviver todos esses anos foi sua escolha de cuidar de seus assuntos de uma maneira muito discreta. Geralmente, eles não participariam de nenhuma luta ou contenda, minimizando a quantidade de inimigos que eles adquiririam enquanto faziam amigos por toda parte. Zhao Ai estava sentado na sua carruagem conforme ia na direção do hotel Shelley. Embora já fosse noite, o hotel ainda estava brilhantemente iluminado. O lugar estava muito ocupado, rapidamente se tornando um ponto de referência na Ilha Dourada. A carruagem que Zhao Ai estava usando agora era uma carruagem comumente usada na ilha. Não era muito bonita, comparado às outras carruagens na ilha, era um pouco pior. Zhao Ai chegou na porta da frente do hotel e então saiu de sua carruagem junto com Shun. Shui ficou na base naval enquanto Laura e as outras simplesmente não vieram. Assim que a carruagem de Zhao Ai chegou, uma pessoa do hotel imediatamente veio e se curvou para Zhao Ai. O hotel recebe a chegada do senhor. Eu peço ao senhor que venha comigo. Zhao Ai assentiu e então caminhou na direção do hotel. Dentro do saguão do hotel estavam muitas pessoas. Haviam grupos de 2 ou 3 parados ali conversando. Depois que o atendente guiou Zhao Ai, ele imediatamente perguntou: o senhor quer uma reserva ou uma refeição? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: estou aqui para ver o gerente Marriott. Ele está? O atendente olhou fixamente. Deve-se saber que Marriott detinha grande influência neste hotel. E desde que a família Shelley e a família Buda estavam em bons termos, o hotel foi extremamente cuidado pela família Buda. Haviam muitas pessoas que se aproximaram de Marriott e pediram-no por ajuda para dizer algumas boas palavras para Zhao Ai por ele. No entanto, Marriott era um homem de princípios, então ele não ajudou aquelas pessoas e decidiu viver em privacidade. Ele geralmente rejeitaria visitantes. Qualquer pessoa comum não podia nem mesmo vê-lo. Deveria-se marcar um horário primeiro se alguém quisesse encontrá-lo. O atendente não reconheceu Zhao Ai, então quando ele ouviu que Zhao Ai queria ver Marriott, ele congelou. Isso era porque todo mundo que quis ver Marriott precisaria marcar um horário primeiro. Esperar ver Marriott através dos atendentes era um método inútil. No entanto, o atendente conseguiu se recuperar imediatamente conforme dizia: senhor, o gerente está extremamente ocupado. Se o senhor quiser encontrar o gerente, o senhor precisa registrar um horário. Se você não tiver nenhuma hora marcada, seria muito difícil ver o gerente. Zhao Ai sorriu e disse: não importa se ele estiver ocupado. Apenas diga a ele que Zhao Ai quer vê-lo. Eu tenho certeza de que ele pode encontrar uma hora para me encontrar.
A observação de Zhao Ai não apenas silenciou o atendente, silenciou o saguão inteiro também. Deve ser dito que na Ilha Dourada, era normal se as pessoas não soubessem quem o Imperador Rosen era. No entanto, não conhecer Zhao Ai era definitivamente impossível. Portanto, todo mundo presente sabia quem Zhao Ai era. Quando eles ouviram Zhao Ai dizer seu nome, todos eles olharam para ele com temor. O atendente mesmo parecia muito excitado. Ele imediatamente respondeu: certo, eu vou chamar o gerente agora mesmo. Então ele correu para o escritório. Depois que o atendente saiu, um zumbido foi ouvido quando as pessoas no saguão estavam falando um com o outro. Alguns deles mesmo queriam se aproximar de Zhao Ai, mas eles temiam ser desrespeitosos. Portanto, essas pessoas apenas ficaram onde eles estavam e ocasionalmente lançavam olhares para Zhao Ai. Vendo as ações dessas pessoas, Zhao Ai imediatamente fez uma pequena reverência e disse: todo mundo, desde que eu tenho que discutir alguns assuntos com o gerente Marriott hoje, eu não irei de incomodar nenhum de vocês. Mas no futuro, eu espero que nós possamos ter uma refeição juntos. As pessoas presentes imediatamente retornaram à saudação. Neste momento, Marriott saiu de seu escritório e então foi até Zhao Ai e se curvou para Zhao Ai. Senhor Marquês chegou. Eu sinto muito por não ser capaz de receber você. Zhao Ai riu e disse: eu devo dizer, irmão Marriott, você está sendo educado demais. Que relacionamento nós temos, por que você precisa dizer todas essas saudações sofisticadas? Vá, vamos ter uma bebida. Eu queria muito beber. Marriott riu e disse: certo, então entre. Então ele levou Zhao Ai para o seu escritório. Depois que Zhao Ai entrou no escritório, um nobre próximo imediatamente se virou para o seu amigo e disse: esse era o Zhao Ai Buda, o patriarca da família Buda. É assim que ele se parece. Eu ouvi que ele é um deus do abate, como ele pode ser tão amigável? Seu amigo sorriu e disse: você não sabe, mas eu ouvi que Zhao Ai é muito especial. Ele é só cruel com seus inimigos enquanto ele é extremamente gentil com seus amigos. Você pode ver pelo Marriott, ele é somente um gerente do hotel, mas já que o Marquês Zhao Ai o conhece, o Marquês agiu de maneira muito amigável quando eles conversaram entre si. O nobre assentiu, então seu rosto expressou seu arrependimento, porque eu não consegui conhecê-lo antes dele se tornar um marquês. Quem sabe onde eu poderia estar agora? Seu amigo riu e disse: continue sonhando. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.